Maria, sejam bem-vindos a mais um encontro de catequese online. Dando sequência aos sacramentos, no encontro de hoje nós vamos falar sobre os sacramentos de serviço. Os sacramentos de serviço são dois, que são a ordem e o matrimônio. Sacramentos de serviço porque o padre, ele serve a Deus e à comunidade, assim como os noivos também, quando servem a família, em primeiro lugar, também estão servindo a Deus e à comunidade, consequentemente. Por isso que esses dois sacramentos, eles são chamados de sacramentos de serviço. Primeiramente, nós vamos discorrer um pouquinho sobre a ordem. A ordem, ela é o sacramento por meio da qual a missão confiada por Cristo aos seus apóstolos continua a ser exercida na igreja até o fim dos tempos. Nela, quem é ordenado recebe o dom do Espírito Santo concedido por Cristo pelo bispo e que lhe dá autoridade sagrada. Nele, o sacerdote continua sobre a terra a obra redentora de Cristo. E por que o sacramento da ordem ele não ocorre com mulheres? Por que não existem mulheres ordenadas? Porque, como nós vamos tratar um pouquinho melhor lá na frente, Cristo, ao instituir os apóstolos, ele instituiu apenas homens. Então, por isso, a igreja entende que mulheres não devem ser ordenadas, já que Cristo escolheu homens para iniciar seu apostolado. E como os padres são a continuação do apostolado de Cristo, eles devem ser pessoas do sexo masculino. O sacramento da ordem é o chamado de Deus para aqueles que vão propagar a sua palavra. Chama-se ordem esse sacramento porque ele indica um corpo eclesial do qual a pessoa passa a fazer parte mediante a sua ordenação, que por particular dom do Espírito Santo permite que este homem, que esse servo, exerça um poder sagrado em nome de Cristo e com a autoridade dele para o serviço do povo de Deus. Nós temos 3 graus que eles são insubstituíveis na estrutura orgânica da igreja, que é o episcopado, o presbiterato e o diaconato. O episcopado é o bispo, presbiterado, padre, diaconato, diácono. Ao presbítero, a ordenação assinala nele um caráter espiritual indelével, configura o Cristo sacerdote e torna-o capaz de agir em nome de Cristo cabeça. Ou seja, a partir do momento que um padre ele é ordenado, ele deve agir em nome de Cristo e não mais em nome de si mesmo. O bispo, sendo cooperador da ordem episcopal, é consagrado para pregar o evangelho, para celebrar o culto divino, sobretudo a Eucaristia, da qual seu ministério recebe a força, e para ser o pastor dos fiéis. Ou seja, o bispo ele não vai ser pastor somente dos fiéis, porque ele também vai ter que saber orientar e conduzir os padres e os diáconos. Ou seja, o bispo, é a cabeça maior de uma diocese. É ele que aconselha e que orienta, pastoreia literalmente os padres e os diáconos aos quais estão os seus cuidados. Então, perante a Deus e perante a sociedade, a responsabilidade do bispo é uma responsabilidade muito maior do que a de um padre. Se é um diaconal, o diácono é ordenado para o serviço da igreja sob a autoridade do bispo, em relação ao ministério da palavra, do culto divino, da condução pastoral e da caridade. Ou seja, diferente do episcopado e do presbiterado, que é o grau do bispo e o grau do padre, o diácono ele não pode fazer a transubstanciação. É o momento de que a hóstia e o vinho se transformam em corpo e sangue de Cristo. O diácono ele não pode fazer isso,
Por quê? Porque o serviço diaconal, ele é conduzido exclusivamente assim para o ministério da palavra. O ministério eucarístico, um diácono permanente não pode exercer. Um diácono transitório, ele vai exercer essa questão da transubstanciação e tudo mais depois de padre. Mas o diácono permanente, a responsabilidade maior dele é com relação à palavra. E o que seria isso? Cuidar com relação ao zelo dos objetos da igreja, o zelo com a liturgia, e todo o cuidado com a liturgia, para não haver abusos litúrgicos, para não haver exageros. Então, tudo isso cabe ao diácono conduzir, né, bem como animar o povo. Por quê? Porque o diácono, diferente do padre e do bispo, ele pode permanecer na sua cidade de origem, em se tratando de diácono permanente, é claro. Então, ele tem um conhecimento muito maior do povo. Então, para ele, é muito mais fácil cativar o povo do que para o padre, que já tem outros compromissos, outras responsabilidades maiores. Para cada um dos 3 graus, o sacramento da ordem é conferido pela imposição das mãos sobre a cabeça do ordinando, ou seja, do rapaz que vai ser ordenado padre, por parte do bispo, que pronuncia a solene oração consecratória, a consagração. Com ela, o bispo invoca de Deus, para a pessoa que vai ser ordenada, a especial infusão do Espírito Santo e dos seus dons em ordem ao ministério. Ordenação sacerdotal. Como eu havia falado anteriormente, lá no início do nosso encontro, somente pessoas do sexo masculino podem receber o sacramento da ordem. E por quê? A igreja reconhece vinculada essa escolha feita pelo próprio Cristo. Ninguém pode exigir a recepção do sacramento da ordem. Antes, deve ser considerado apto para o ministério pela autoridade da igreja. Ou seja, a pessoa passa algum tempo no seminário e ela só é ordenada se for aprovada pela autoridade da igreja. Ou seja, ele pode estudar 10 anos, mas se a igreja desaprovar por algum motivo, dizer que a pessoa não está considerado apto para o sacerdócio, essa pessoa não é ordenada, mesmo que ela tenha perpassado filosofia, teologia, o propedêutico, mas ela de fato será ordenada se ser aprovada pela autoridade da igreja. Esse sacramento dá uma especial efusão do Espírito Santo, que configura ordenada a Cristo sua tríplice função de sacerdote, profeta e rei, segundo os respectivos graus do sacramento. A ordenação confere um caráter espiritual indelével, por isso não pode ser repetida nem conferida por um tempo limitado. É muito comum, quando um padre renuncia, seja para casar ou por qualquer outro motivo, se dizer fulano é ex-padre. Na realidade, ex-padre não existe. Por quê? Porque o sacramento da ordem, ele não é conferido por um tempo limitado. Ele é conferido para sempre. Ou seja, uma vez padre, para sempre padre. Então, mas o que acontece com esses padres que renunciam? Quando eles renunciam ao sacerdócio, seja por casamento ou por qualquer outro motivo, eles recebem uma dispensa da igreja do exercício do sacerdócio. Ou seja, ele não vai mais exercer todas as obrigações e compromissos que ele tem como padre. Mas ele não vai deixar de ser padre, teoricamente falando. Ele só vai deixar de ser padre na prática. Ele não vai poder rezar missa, não vai mais poder atender confissão, essas coisas. Mas ele não deixa de ser padre porque o sacramento
da ordem, ele é irrevogável. Então, uma vez padre, para sempre padre. Os sacerdotes ordenados no exercício do ministério sagrado falam e agem não por autoridade própria, nem sequer por mandato ou delegação da comunidade, mas na pessoa de Cristo e em nome da Igreja. Portanto, o sacerdócio ministerial difere essencialmente, não apenas em grau, do sacerdócio comum dos fiéis, para o serviço no qual Cristo instituiu. Os sacramentos da Igreja, ora são presididos, ora são assistidos. Porque o matrimônio, como nós veremos posteriormente, diferente de todos os outros sacramentos, ele não é presidido pelo padre, e sim assistido, porque os presidentes da celebração são os noivos, e não o padre. Dessa forma, para a vida da Igreja e dos fiéis, é indispensável que haja homens dispostos a se doar inteiramente ao Evangelho. Por isso, é importante que toda a Igreja reze suplicando ao Senhor que suscite, no coração dos batizados, sinceras e santas vocações ao sacramento da ordem. Por que o padre não se casa? Provavelmente você, algum familiar, já realizou essa pergunta. Por que o padre não pode casar? Isso prova que toda vocação é um grande mistério entre Deus e o coração da pessoa, por ele convidado a abraçar um estado de vida. Não se esqueça que alguém pode ser feliz e realizado ou triste pela escolha livre que fez. Isso não só na vida sacerdotal, na vida religiosa, mas em todas as escolhas que a gente faz na vida. Essas escolhas podem nos trazer tanto alegrias, pode trazer tantos frutos bons, como essa escolha pode nos trazer muita tristeza e muitos frutos ruins. Isso depende muito de como a gente escolhe. Isso até é uma coisa para levar para a vida, não só na escolha da vocação em si. A vocação, ela é assumida de forma livre. O sacerdote não é obrigado a assumir o sacerdócio celibato se ele não quiser. Não é como no exército, que quando você faz 18 anos, você se alista lá e se ele te chamar, você é obrigado a ir. Não. O sacerdócio é uma escolha livre, assim como o matrimônio também é uma escolha livre. O celibato não é uma castração e nem uma proibição de casar, outras coisas semelhantes. O celibato, ele é uma entrega amorosa ao reino de Deus e ao serviço do povo. Nesse estado de vida, o padre assume e responde livremente, pois a diferença não está tanto no exterior, mas na alma. Trazendo para a questão prática, quando a gente é solteiro, a gente consegue se dedicar com muito mais afinco às coisas do Senhor. Por quê? Porque nós não temos a família para cuidar, as coisas da casa para cuidar. Quando a gente casa, a responsabilidade muda, porque nós temos o marido ou a esposa para acompanhar, para atender, para cuidar. Posteriormente, nós teremos os filhos. Então, quando a gente é casado, a primeira atenção, claro, vai para Deus. E em segundo, para a nossa família. E aí, muitas vezes, em terceiro, as obrigações com a igreja. Então, por isso que o padre não casa. Por quê? Porque se ele casasse, ele ficaria dividido entre as obrigações da igreja e as suas obrigações com a família. Então, para que não haja essa divisão, há o celibato, porque justamente ele pode dedicar a sua vida inteiramente a Deus, sem se sentir dividido por nenhum lado. Obstáculos às vocações: egoísmo crescente, o hedonismo, poucas famílias realmente cristãs, isolamento de sacerdotes, falta de simplicidade, insegurança econômica e falta de seriedade com que o povo trata a vida sacerdotal e consagrada, dentre tantos obstáculos mais que a gente conhece. A celebração da ordem, a matéria, o óleo, a fórmula especial,
ministro bispo, efeitos consagração a Cristo e o gesto imposição das mãos. Terminados de trabalhar todas as temáticas em relação ao sacramento da ordem, passamos então ao sacramento do matrimônio. Os cônjuges cristãos, pela força do sacramento do matrimônio, pelo qual significam e participam do ministério de unidade do fecundo amor entre Cristo e a Igreja, ajudam a santificar-se um ao outro na vida conjugal, bem como na educação dos filhos, e tem para isso, no seu estado e na sua função, um dom especial dentro do povo de Deus. O que seria, então, um matrimônio? O matrimônio, ele é o amor, porque ninguém no mundo consegue viver sozinho. Nós sempre vivemos rodeados de pessoas. No casamento, essa amizade, ela é dividida, repartida entre o homem e a mulher, repartida entre o casal e os filhos e com a comunidade onde vive. O mais difícil do matrimônio é o amor, é permanecer firme no amor, porque só Deus mesmo é capaz de ser, sem defeito, fiel e amoroso. Quando o casal é fiel no amor, acredita no amor, é um grande sinal de Deus. Deus está presente no amor do casal e só quem acredita nisso pode se casar na igreja. O que hoje em dia é um pouco complicado, porque a questão está muito deturbada, essa questão de casar na igreja. Porque hoje nós não vemos mais isso. E isso é uma realidade presente até entre os pais de vocês. Se nós hoje lançarmos uma enquete, fazer uma pergunta lá no grupo, quem dos pais de vocês é casado na igreja, vai ter um ou dois que serão casados na igreja e os demais não. E essa é uma realidade que se faz muito presente nos dias atuais. As pessoas não usam mais casar na igreja, por quê? Porque se eu se separar, porque daí se eu separar, daí eu não posso comungar mais, porque na igreja casa só uma vez, se eu separar eu não vou poder casar de novo, né? Então tem tudo isso. A questão está muito presente, muito enraizada hoje em dia, a questão do divórcio. Se qualquer briguinha, qualquer coisa que não dê certo, eu já me separo e já me caso com outra pessoa. E daí não dá certo com a outra pessoa, separo daquela e caso com a outra. E assim vai assim indo hoje. As pessoas, infelizmente, em muitos momentos, estão se tornando objetos que a gente pode trocar a qualquer momento, assim como se troca de carro, como se troca de celular, e não como uma coisa para manter firme, para caminhar junto até o fim. A aliança matrimonial pela qual o homem e a mulher constituem entre si uma comunhão de vida total é ordenada por sua índole natural bem dos cônjuges e a geração e educação da prole, ou seja, dos filhos. E foi levada entre os batizados a dignidade de sacramento por Cristo Senhor. Porque Deus nos fez para a felicidade, não nascemos para viver sozinhos, mas sim com uma companhia. O Pai, quando criou o homem, deu a ele uma companhia, Eva. Deus também acrescentou: por isso o homem deixa seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher, e já não são mais que uma só carne. Ou seja, no casamento, no sacramento do matrimônio, a gente desapega, né, a gente deixa pai e mãe para se unir com o marido, para se unir com a esposa e formar a nossa própria família, que será o marido ou a esposa e os filhos, que serão a nova família. A partir do momento que a gente se casa, pai e mãe passam a ser parentes. Por quê? Porque uma família nova é construída a partir do sacramento do matrimônio. Muitos falam como é difícil aceitar o sacramento da ordem,
Ou seja, pensam que ser padre é uma grande dificuldade nos dias de hoje. Só que tanto o sacramento da ordem como o do matrimônio são sacramentos de serviço, que necessitam doação total dos que recebem este sacramento. A missão do sacerdote é direcionar o povo para o caminho de Deus. A missão do casal é direcionar a família ao caminho da santidade e do amor fraterno. Não podemos deixar de lembrar que através do sacramento do matrimônio é que nascem todas as outras vocações presentes na igreja. Podemos chegar então à conclusão que o sacramento do matrimônio é uma vocação e, portanto, devemos estar preparados para direcionar e educar os nossos filhos no caminho da santidade. Problemas na família atual: o egoísmo, a violência, discussões, muitas brigas, falta de diálogo, porque hoje os casais não se conversam mais entre si, é cada um no celular, ou é cada um vendo televisão, vendo qualquer outra coisa, é menos dialogar, não há diálogo dentro das famílias. Materialismo e consumismo, porque para muitos é só o dinheiro que importa, é só ter um carro do ano que importa, é só ter uma casa legal que importa, né? Não importa a fé, não importa a educação dos filhos, só importa ter tudo do bom e do melhor. A infidelidade, que é um problema muito grande, falta de atenção, paternidade irresponsável, problemas econômicos, divórcio e um aborto. São os principais problemas que as famílias atuais vêm enfrentando nos dias de hoje e que cada vez mais, conforme o passar das gerações, são problemas que irão se agravar muito mais. E por fim, imaturidade para o compromisso. Ou seja, o que seria maturidade para o compromisso? A pessoa ir lá e casar com 15, 16 anos? Não necessariamente. Por quê? A pessoa pode ter 30 anos que muitas vezes ela não vai ter maturidade para o compromisso. Né? Então, a maturidade é algo que varia muito de pessoa para pessoa. É o próprio casal que tem que ter esse discernimento e tem que analisar se tem de fato maturidade para o compromisso. Porque maturidade não é uma coisa condicionada à idade. Por quê? As pessoas de 16 anos podem muitas vezes ter mais maturidade que um casal de 30, 40 anos. E tem também aqueles com casais com 16 que não têm cabeça, que vão lá e só casam e acabou, que não pensam depois. Então, isso varia muito de casal para casal e varia conforme a maturidade de cada um. Então, é isso que tem que haver discernimento entre o casal e, se possível, com um diretor espiritual para orientar esse casal. Tanto faz se ele seja novo, seja velho, né? Mas orientar nessa questão, se realmente tem a maturidade para o compromisso ou não. Celebração do matrimônio. A matéria, o amor. Tá, você deve estar pensando, como assim a matéria e o amor, se a gente não pode pegar o amor? Não, mas é que o amor é a principal parte no matrimônio. Se não houver amor, não tem por que casar. A forma é aquela parte, né, aquelas promessas matrimoniais, aquela troca de promessas. Eu te recebo como meu marido, prometo ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Essa parte aí, essa é a forma, ali é a fórmula da celebração do matrimônio. Ministro, são os noivos. Sim, você deve estar pensando, o padre só fica assistindo os noivos celebrar a missa? Não, porque por que os ministros são os noivos? Porque o padre, ele, apesar de celebrar ali o matrimônio, né, ele é testemunha da igreja. Ele está ali para comprovar, para testemunhar que aquele matrimônio realmente existiu, realmente aconteceu.
Então, por isso que no matrimônio, diferente de todos os outros sacramentos, os ministros são os noivos e não o padre. Efeitos: união indissolúvel de duas pessoas, homem e mulher, no amor de Cristo e para Cristo. A presença de Deus. Aqui, para nós encerrarmos, vou trazer aqui uma reflexão para vocês. Pela forma como vive uma família, você poderá afirmar se Deus vive ou não com eles. Não que se diga que Deus não está no meio das pessoas, em seus corações. Mas em algumas famílias nota-se que Deus foi colocado de lado, em segundo plano, e infelizmente em alguns casos até expulso. Todas as atitudes de desamor, como ódio, egoísmo, discussões, infidelidades e indiferenças, expulsam Deus do seio de uma família. Por isso, é fácil constatar se a presença ou não de Deus numa família. Se há aconchego, perdão, ajuda, fidelidade, união, certamente se sentirá a presença forte de Deus entre eles. Quando você ver uma família que não vive bem, não se relaciona bem, que está desmantelando, pode apostar. Deus não está no meio deles, porque suas atitudes egoístas e autossuficientes os expulsaram. Pessoal, obrigada pela atenção, pela participação de vocês. Dúvidas vocês podem chamar no WhatsApp, que assim que eu tiver disponibilidade eu respondo. Pessoal, mais uma vez, não se esqueçam dos aprofundamentos, façam tudo dentro do prazo. Vocês já estão na crisma, vocês já estão grandinhos. Vocês não precisam que a catequista fique a cada tempo cobrando, gente, vamos entregar aprofundamento, gente, vamos fazer. Vamos ter consciência e vocês mesmos se ligarem dos prazos e entregarem sem que eu tenha que estar cobrando o tempo inteiro, certo? Beijo e até o nosso próximo encontro.